Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Clube do Ateliê. Eu sou Lorena Nogueira, professora e artista visual. E como eu falei no último vídeo do decalque da arara vermelha, eu ia trazer para vocês mostrar alguns dos meus círculos cromáticos. Eu tenho aqui 4 e 5 círculos cromáticos, sendo que um deles não está finalizado, que é esse aqui da Winsor & Newton. Mas esses todos aqui eu fiz em 2022, esses 4 aqui. E tem algumas observações aqui sobre a questão de água, a questão das cores, da escolha, né, das cores e como que ficaram essas misturas, se deu certo, se não deu certo. Então assim, primeira coisa, né, que a gente pode observar aqui. Esse daqui da Winsor & Newton, o vermelho, eu não botei muita pigmentação, então ele ficou muito clarinho. Apesar de ser um vermelho pálido, ele não é tão pálido assim quando você usa a quantidade certa da pigmentação. A bisnaga da APB eu tenho um estojo, né, com 12 cores, eu acho, agora não tenho certeza. Então eu escolhi entre elas essas cores e eu também não gostei da mistura que deu do vermelho com o azul, que deu esse violeta aqui esquisito. E eu acabei fazendo até ele de novo, usando o carmim de alizarina, que é uma cor meio magenta. De acordo com algumas paletas de cores, né, essa é outra cor aqui das cores primárias, não seria exatamente o vermelho, seria magenta. Em alguns se utiliza, né, esse tom de magenta, como é o caso das impressoras, mas a gente pode procurar entre as tintas que a gente tem qual que dá o tom mais perto do que a gente quer. Por isso é sempre bom fazer essa cartela aqui de cores para você poder saber quais os tons, né, são mais próximos daquilo que você está esperando. Essa daqui é das bisnagas da Van Gogh e eu só tenho essas 3 cores. Eu comprei essas 3 cores, as 3 cores primárias, para poder montar. E eu não me lembro bem qual foi o problema que deu para esse violeta ter ficado com essa cor esquisita, mas, né, a gente pode ver que não ficou nada legal. As cores aqui de cima, o lado das cores quentes, elas ficaram melhores, a mistura com o verde também ficou legal. Esse verde-limão não ficou com cara de verde-limão. O laranja está muito forte, está mais para vermelho. Esse amarelo alaranjado está mais para o que a gente conhece como tom de laranja. Então talvez eu tenha errado um pouco com a escolha das cores, né? O mesmo aconteceu aqui nessa da PB, como eu falei, né, que algumas cores não ficaram tão legais. Se eu fosse escolher, por exemplo, eu não utilizaria esse vermelho aqui para fazer. Mas talvez o amarelo, talvez a quantidade de pigmentação, se você olhar aqui, o amarelo limão com o vermelho cádmio deu um laranja legal. Mas aqui no meu círculo cromático não ficou legal. Eu não devo ter utilizado a quantidade certa, né, de pigmentação para poder fazer essa mistura. E aí isso também influencia bastante na hora da gente fazer o nosso círculo cromático. Não é só as cores, não é só a tinta, né? Às vezes a quantidade de pigmentação que a gente usa. E se você olhar aqui a diferença entre esses tons, né, dessas 3 aqui que seriam mais ou menos, são as tintas escolares, né, de uma qualidade um pouco superior, você vê que esse daqui da PB é um pouquinho mais claro do que o da Van Gogh, do que o da Winsor & Newton. E aqui na Pentel escolar, o azul é um pouquinho melhor. Mas o violeta e o roxo também não deram uma mistura muito boa. O laranja ficou legal, essas cores aqui, tanto as cores quentes quanto as cores frias ficaram boas, mas essas 3 cores aqui da parte de baixo, terciárias e secundária, não ficaram tão legais. Esse daqui é o Pentel Art, também bisnaga, aquele que vem no estojo. Eu utilizei o tom que eles chamam de vermelho. Se você olhar aqui, essa aqui escolar, o vermelho é muito mais forte do que o daqui. Mas, né, utilizei esse vermelho, como eu marquei aqui, ele parece magenta. Ele deu um violeta legal. O roxo ficou com cara de uva. Até dá pra gente aceitar. E esse azul violeta também está bem legal. As outras cores estão ótimas, tirando o fato desse vermelho ser meio magenta. Então, assim, eu acredito que a questão da pigmentação, da diluição, de quanto você usa
de tinta, de uma tinta, por exemplo, quando você vai misturar o azul com o amarelo. Então, quanto que você usa de tinta para conseguir ficar com esse tom de verde, se você quer um tom de verde mais claro, um tom de verde um pouquinho mais escuro. Então, né, vai depender da quantidade de pigmentação. Quanto de verde, quanto de amarelo que eu vou colocar, quanto de azul que eu vou colocar. Esse daqui, essas aqui da Pebeo, ela ficou muito clarinha. Elas ficaram, não são vivas, são cores muito lavadas. Então, assim, é um estojo que eu recomendo. Eu usei ele bastante porque eu comprei, né? Eu comprei os 4 estojos: aquarela, acrílica, guache e óleo, mas eu não usei eles praticamente de jeito nenhum, né? Eu acabei vendendo o guache porque eu não consegui aprender a usar, não consegui vender a acrílica nem a tinta óleo, apesar da tinta óleo não ter sido nunca usada, não consegui vender. E eu fiquei com esse estojo encalhado. Quando eu fiz essa segundo teste, ainda assim algumas cores ficaram um pouquinho esquisitas. Aqui na cartela elas ficaram mais fortes, mas na hora de fazer o círculo cromático não ficou tão legal. Eu gosto bastante das cores da Winsor & Newton. Eu gostei muito, adorei esse verde. A maneira como ele ficou quando eu comecei a fazer a mistura tá no shorts aqui no canal. E eu gostei bastante do resultado desse verde. Como eu falei, aqui em cima, né, o vermelho ficou muito claro, mas aqui eu consegui acertar a cor. Então, eu quero testar as outras cores. Eu já testei algumas. Eu tenho um papel que eu ia fazer essa cartela de cores, mas acabei errando aqui no espaço, porque aqui já era para ter a mistura entre essa e essa, né? Então, assim, era para fazer aqui no meio, né? Na verdade, quando você encontra as cores, era para eu ter feito aqui no meio, mas eu fiz errado e aí eu nem vou usar esse daqui. Esse daqui vai ficar só de referência das cores originais. Então, aqui, quando o amarelo cádmio encontra com o amarelo limão, era para estar aqui. E acabou não sendo isso que eu fiz. Por isso, é sempre legal fazer a cartela, para você poder ter essa ideia, né, de como é que elas vão ficar. Se você olhar aqui, essas aqui do meio são todas as cores originais. As cores estão aqui em cima, estão aqui na lateral. Por isso, a gente tem que fazer o negócio direitinho, né, prestando atenção. Eu fiz esse aqui sem prestar muita atenção, acabei fazendo besteira. Mas eu vou usar essas cores da Winsor & Newton para poder fazer a pintura da arara e para fazer as outras pinturas que eu for fazendo daqui para frente. Essas outras cores aqui, essas outras tintas, né, que eu tenho, eu não uso elas faz muito tempo, faz 4 anos, quase 4 anos, desde 2022, que eu não estava pintando, que eu não estava fazendo desenho à mão, e eu agora estou voltando porque, além de que eu estava cansada do desenho digital, eu comecei uma licenciatura em artes visuais, então eu estou interessada de novo de fazer desenho, sendo que a minha primeira disciplina se chama desenho artístico. Então, né, tudo a ver com desenho feito à mão. E eu espero que vocês tenham gostado dos meus círculos cromáticos. Eu tenho algumas cartelas de cores, né, dessas tintas. Deixa eu ver aqui onde que está. Isso aqui é o meu caderninho de estudos de pintura, tem um monte de coisa. Eu vou abrir direto aqui. Vou mostrar para vocês. Eu fiz uma cartela de cores dos estojos da Pebeo. Essa daqui eu fiz essa cartela de cores misturando já, né, a aquarela do Van Gogh. Mas essa daqui é só a cartela de cores somente, né, as bisnagas. Então, aquarela, guache que eu não tenho mais, que eu vendi, acrílico e Pebeo óleo que eu nunca usei. Aqui são algumas misturas de tinta. Acho que essa daqui era tinta acrílico. Ah, não, tinta guache. Tem aqui, eu escrevi aqui guache, mas aqui eu não escrevi. E esse aqui é a cartela de cores da Pebeo Studio Aquarela Bisnaga. Elas ficaram muito lavadas aqui nessa primeira
E aí, quando eu fiz essa segunda daqui, eu tomei um pouquinho mais de cuidado com a pigmentação. Essa daqui é de guache. E eu acho que essa foi a última que eu fiz. A última cartela que eu fiz de cores. Essas aqui são as cores da Winsor & Newton. Que eu fiz a cartela, botei a numeração, porque eu usei na minha cartela de cores com numeração. E eu acho, vou dar uma olhadinha aqui, mas foram só essas cartelas de cores que eu fiz. Achei que eu tinha feito das outras tintas, infelizmente não. Mas é sempre legal se você tiver assim um papel como esse de... Esse daqui não é exatamente papel de aquarela, esse daqui é um papel de desenho. Eu acho que ele é 140 gramas, papel que ele dá Fili Paper, 140 gramas, mas eu tô fazendo agora o da Winsor & Newton. Eu fiz o círculo cromático nesse papel de 140 gramas, mais minha cartela de cores, junto com esse círculo cromático de... o círculo cromático que a gente põe de nuances, né? Eu fiz na folha de aquarela. E aqui do outro lado eu vou fazer a paleta das cores complementares, cores análogas e cores triádicas. Para quem não sabe, cores complementares são as cores diretamente opostas, né, no círculo cromático. As análogas são aquelas que ficam aos lados, então vermelho nós temos aqui, vermelho alaranjado nós temos o laranja e vermelho. E as triádicas são as que são igualmente espaçadas, ou seja, elas ficam aqui nesse triângulo, por isso que eu fiz esse triângulo aqui. Então, é o vermelho com o azul lilás e com o verde limão. E aí são essas cores que eu vou separar aqui para poder, quando for fazer alguma mistura ou for fazer alguma escolha de paleta, eu já ter, né, essa mistura pronta para poder estudar. Isso aqui é sempre muito bom para manter de estudo quando você está trabalhando com aquarela. Eu quero fazer uma dessa também para lápis de cor, porque eu também tenho alguns lápis de cor aquareláveis e outros modelos, e vale a pena ter um círculo cromático e ter uma cartela de cores. Então, eu tinha dado tchau antes, eu acabei trazendo um pouquinho mais de informação para vocês, mas dessa vez eu estou terminando realmente o vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Não sei ainda qual vai ser o próximo vídeo, mas eu espero trazer a pintura da arara, e se não for a pintura da arara, vai ser a pintura dessa aquarela. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Até a próxima. Tchau!